Olá a todos, o meu nome é Augusta. Para quem não me conhece, eu escrevo para a página Escrito nos Astros. Sou psicóloga, astróloga e hoje eu vou estar falando um pouco sobre os trânsitos de Saturno. Então, Saturno ingressou no signo de Peixes no último dia 7 de março, onde ele permanece até maio de 2025 e depois de setembro de 2025 até fevereiro de 2026. Então, a gente tem um longo período aí para vivenciar Saturno na área do nosso mapa onde se encontra o signo de Peixes. E muitas pessoas têm perguntado como é que esse trânsito vai me afetar, o que que eu posso esperar desse trânsito, de que forma ele vai me impactar. E nessa série de vídeos eu vou estar falando sobre Saturno em cada uma das casas astrológicas. Mas antes de tudo, vamos entender o que que representa Saturno no signo de Peixes e por que que Saturno em Peixes é diferente de Saturno em Aquário, Saturno em Capricórnio, né? Por que que os ciclos de Saturno, né, eles vão estar nos impactando de uma forma diferente a depender do signo onde ele se encontra. Então, como a gente sabe, né, falando um pouquinho aqui sobre as qualidades de Saturno e as qualidades de Peixes, Saturno tem uma natureza realista. Ele busca perceber as coisas como elas são, sem floreios, sem romantismo, sem idealizações, né? Saturno, ele busca ter uma visão concreta da realidade. Peixes, ele já representa um outro aspecto, né, das nossas percepções. Ele está falando sobre a capacidade da gente ser mais intuitivo, né, da gente perceber as coisas de uma forma mais sensível, da gente buscar perceber novos significados, né, a partir daquilo que a gente está enxergando no mundo, a partir daquilo que a gente está vivenciando. Peixes tem essa grande capacidade, né, de olhar as coisas de uma forma mais sensível, mais sutil, de perceber o que está ali entre as linhas, né, o que está por trás das coisas. E o Saturno, ele tem essa visão mais objetiva da realidade. Saturno é um planeta que representa, né, um espírito de maior exigência, de maior disciplina, de maior rigor, porque o Saturno ele busca o desenvolvimento. Enquanto Peixes, ele busca por novos significados. E para você alcançar novos significados, você não pode ser muito rígido, você tem que ser mais adaptável, né? E Peixes tem uma natureza muito adaptável, flexível, mais fluida. É um signo de elemento água. A gente olha para o elemento água e a gente percebe como a água se move, né? Existe uma qualidade de entrega, uma qualidade de adaptabilidade presente. Peixes é o último dos signos, então ele também está representando os fins de ciclo, os fechamentos, os encerramentos, né? A capacidade da gente fazer transições. E Saturno, ele está no aqui e agora, né? No que eu preciso hoje para me desenvolver? O que eu preciso fazer agora? Né? O que eu estou experienciando de fato? Ele não está olhando à frente, ele está olhando para aqui e agora, né? E por isso que a gente pode sentir os trânsitos de Saturno muitas vezes com maior peso, com uma maior limitação, né? O Saturno ele não tem essa natureza que nos deixa expandir, né? Ele está nos trazendo muito para a realidade mais crua das coisas, né? Ele tem essa visão muito concreta. E nos trânsitos de Saturno a gente sente muito esse chamado para a gente trabalhar com aquelas coisas que muitas vezes a gente vem evitando, né? A gente sente uma maior necessidade de se responsabilizar por coisas que muitas vezes a gente está postergando nas nossas vidas, né? A gente não está querendo olhar para aquelas questões. Então, o Saturno é muito esse chamado para a gente fazer o que deve ser feito. E nesse sentido, apesar de ser um planeta maléfico, ele tem uma grande capacidade de nos fazer construir coisas na nossa vida, da gente ganhar mais solidez, a gente ganhar mais consistência, a gente alcançar uma maior segurança e estabilidade. E para a gente conquistar essas coisas, evidentemente, que é através do trabalho, que é através do esforço, né, de uma maior disciplina. Então, Saturno, ele é um planeta difícil, mas que nos ajuda, né, em muitas realizações também. A disposição de Saturno é menos emotiva, né, é mais objetiva, tanto mais realista, como a gente falou, e Peixes já tem esse lado mais sensível, mais subjetivo, né? E de não querer olhar para as coisas de uma forma mais objetiva. Justamente ele representa esse pensamento mais criativo, esse pensamento mais intuitivo, né? Essa percepção também mais de uma dimensão mais espiritual, mais ampla,
né? Peixes é imaterial e Saturno é material. Então, aqui, só para trazer algumas qualidades, né? Falando de uma forma geral, mas para a gente perceber como Saturno está falando de um território que é completamente diferente de peixes. E a casa onde se encontra peixes no nosso mapa, agora que a gente viu aqui melhor as qualidades associadas a peixes, é uma área onde a gente tende a viver com uma maior adaptabilidade, fluidez e tendência a mudanças. Então, claro que a forma com que eu vou vivenciar peixes é diferente da forma com que você vai experienciar peixes na tua vida, né? Ali a área da vida onde se encontra peixes no teu mapa, a depender do que está acontecendo nesse signo do teu mapa, que pode ser diferente daquilo que está acontecendo nesse signo no meu mapa. Mas aqui falando em linhas gerais, de uma maneira geral, a área onde se encontra peixes é uma área mais adaptável. É uma área onde a gente está, né, buscando perceber as coisas de uma forma mais sensível. É uma área onde a gente pode ser mais intuitivo, né? É uma área onde podem estar presentes mais incertezas e confusões, né? Porque peixes, ele é menos concreto, né? Ele não tem uma forma definida. Ele está falando sobre coisas que vivem um maior movimento, uma maior transição. Podem haver, inclusive, mais fechamentos, mais fins de ciclos associados a essa área da vida. Então, muitas vezes, né, as coisas não são tão fáceis de perceber em relação a essa área da vida. E muitas vezes o que a gente vê na prática é que é nessa casa onde se encontra peixes, a pessoa às vezes pode experienciar uma maior confusão, uma maior incerteza, mais dúvidas em relação a essa área da vida. Então, falando num sentido positivo, Saturno em peixes, ele pode agir como uma força mais aterradora nessa área da vida onde se encontra peixes no mapa, proporcionando um maior sentido de direcionamento, né? Da gente conseguir ter um olhar mais prático, coisa que geralmente a gente não tem nessa área da vida onde se encontra peixes, né? Claro que vai depender do mapa como um todo, do que está acontecendo nesse signo no teu mapa, né? Mas de uma maneira geral, a área onde se encontra peixes é uma área onde a gente tende a ser menos prático, onde a gente tende a ser menos realista, menos material, né? É uma área que está falando de outra coisa, de uma outra dimensão. Então, Saturno ele pode nos ajudar em aspectos mais práticos em relação a essa área da vida, né? Ele pode trazer um maior enraizamento em relação a essa área da vida. No lado mais desafiador, esse trânsito ele pede por mais estrutura, por mais disciplina, né? O que é mais difícil para essa natureza pisciana, que ela não quer ser contida, né? Num espaço ali, né? Muito estreito, onde ela tem que agir, né? De uma determinada forma, seguindo determinados passos, que é algo que Saturno está pedindo para a gente, né? Para a gente ter essa visão mais objetiva. E o Peixes ele não gosta se colocar nesse lugar de restrição. Então, nesse sentido, há um maior desconforto, mas um lado positivo, uma grande capacidade da gente construir coisas nessa área onde se encontra peixes no nosso mapa. Antes da gente falar de Saturno em cada casa astrológica, porque a gente vai estar passando por Saturno em cada uma das casas, algumas dicas para a gente entender os trânsitos de Saturno. Então, os trânsitos de Saturno eles trazem amadurecimento, né? Eles podem ser sentidos com maior peso, com uma maior limitação, mas no lado positivo, Saturno é uma força que nos chama para o desenvolvimento e para a construção. Então, nenhum planeta é apenas maléfico, nenhum planeta é apenas benéfico, né? Então, tirar um pouco esse estigma de que Saturno é um planeta difícil, de que ele vai estar sempre trazendo dificuldades em relação à área do mapa pela qual ele está passando, né? Ele pode ter trânsitos mais construtivos, né, no teu mapa, ou mais desafiadores também, a depender de que área do mapa ele está passando. Se ele está passando por uma área mais crítica, ou se ele está passando ali por uma área, né, de repente que ele vai estar ativando por aspectos mais positivos outros planetas no teu mapa. E isso também depende, né, da própria condição de Saturno no teu mapa. Então, os trânsitos apenas despertam as energias natais. Então, quando a gente começa a falar de astrologia preditiva, é muito importante a gente se lembrar que os trânsitos eles estão evocando as nossas qualidades natais, as energias natais, né? Então, quanto mais difícil for um planeta no teu mapa, mais difícil vão ser os trânsitos deste planeta. Quanto mais benéfico, né? Uma disposição ali mais positiva, mais benevolente no teu mapa,
estiver um planeta, mais positivos vão ser os trânsitos relativos a esse planeta. Se você é uma pessoa que começa a levar atenção, por exemplo, para um planeta que está mal posicionado no teu mapa, está numa posição mais difícil, vamos supor que seja Saturno, e você começa a desenvolver mais as qualidades de Saturno na tua vida, a tendência é que você consiga viver os trânsitos de Saturno de uma forma mais positiva, né? Então, o mapa ele não está falando ali de um padrão imutável e rígido em que você não possa desenvolver. Os planetas são energias e a gente vive essas energias dentro de nós. Então, quanto mais você trabalhar a energia de um planeta, mais positivamente você vai viver os trânsitos relativos a esse planeta. E por último, nenhum trânsito sozinho tem o poder de fazer desmoronar a tua vida, né? Então, os trânsitos agem conjuntamente e não isoladamente. Então, para uma situação mais difícil acontecer na tua vida, de grande dificuldade, isso você pode olhar para trânsitos passados no teu mapa, você vai ver que não era um planeta sozinho, né? Que eram vários trânsitos mais difíceis acontecendo ao mesmo tempo. E quando isso acontece, né, de ter esse alinhamento de vários planetas num eixo mais difícil do teu mapa, né, aspectando ali mais negativamente planetas no teu mapa, é quando, né, alguma situação mais crítica acontece na nossa vida, mas nunca é um trânsito sozinho, né? E por isso que a gente deve olhar para todos os trânsitos, né, e não julgar o que possa estar acontecendo na nossa vida a partir da ação isolada de um planeta. E muito bem, essas foram algumas dicas e agora a gente vai começar a olhar para cada uma das casas astrológicas. Saturno em Peixes na casa 7. Então, alguns tópicos associados à sétima casa. Relacionamentos, é a casa do outro, que está falando sobre aquilo que a gente está projetando nas outras pessoas. É a casa que também representa as parcerias, as associações, a nossa conexão, a nossa busca por conexão, busca por intimidade. É a casa que representa o parceiro, é a casa que representa as uniões. Então, parceiro de vida, né, casamento, são vistos a partir da sétima casa. Portanto, quem tem peixes na sétima casa recebendo essa influência de Saturno, pode haver nesse período uma busca por mais estabilidade no campo afetivo ou novas responsabilidades e compromissos nessa área da vida. Então, Saturno ele traz responsabilidade, ele traz um maior comprometimento. Então, é muito comum quando Saturno passa pela sétima casa, no caso da pessoa, por exemplo, não ter um relacionamento, ela iniciar uma relação mais séria naquele período. Quando a pessoa ela já tem uma relação, pode significar um novo ciclo do relacionamento, pode significar novas dinâmicas nessa relação, pode significar também crises nessa relação, necessidade de reformular coisas neste relacionamento. E claro que isso vai depender também de outros trânsitos que estejam presentes. Somente por Saturno passando na sétima casa, a gente não pode dizer que vai haver crises nos relacionamentos, nem também que a pessoa vai se casar, né? Isso vai depender de outros fatores que estejam envolvidos, mas aqui são algumas indicações deste trânsito. Muitas pessoas associam, às vezes, o Saturno na sétima casa como um trânsito mais negativo para relacionamentos, quando na verdade a gente vê muitas pessoas iniciando, como eu falei, relacionamentos mais sérios, ou mesmo se casando com Saturno na sétima casa, e muitas pessoas que se divorciam com Saturno na sétima casa, ou ainda Saturno na sétima casa pode indicar um período mais difícil para a relação, e que nem tenha, às vezes, a ver com a própria relação, com o próprio casal, como muitas vezes a gente vê, mas de repente, um momento mais difícil na vida do teu parceiro. Então, o teu parceiro ele está passando por um período mais difícil da vida dele, né? A tua parceira está num momento mais conflituoso no trabalho, no campo familiar, e aí isso acaba por repercutir na relação, isso acaba por ecoar negativamente na relação, mas não necessariamente uma crise na relação. Então, o Saturno ele está trazendo uma influência aí de importância para essa sétima casa, que pode decorrer de diferentes formas, a depender de outros trânsitos também que estejam presentes. Mas ele traz uma maior evidência, uma maior importância para esses assuntos de relacionamento. A sétima casa em peixes, quem tem peixes na sétima casa, né,
são pessoas muito tolerantes e empáticas nas suas relações, de uma maneira geral. A gente, obviamente, que não está vendo o mapa aqui como um todo e estamos pensando em indicações mais generalizadas mesmo. Quem tem peixes na sétima casa tendem a ser pessoas que muitas vezes precisam desenvolver um maior sentido de limite pessoal, de você não ser excessivamente tolerante a coisas que daqui a pouco estão sendo nocivas para você e que são vindo das relações, né? Essa é uma característica que pode ser mais difícil para peixes na sétima casa. E esse Saturno passando pela sétima casa, ele pode trazer uma maior necessidade dessa pessoa desenvolver mais fronteiras pessoais, mais limites pessoais, né? De conseguir perceber com uma maior clareza, trazer uma maior consciência para aquilo que ela está absorvendo através das relações. Então, peixes é muito de absorver, de trazer para si, muitas vezes sem um critério, sem um julgamento, sem uma contenção, né? Ele tem essa natureza mais receptiva e muito empática e mais tolerante, e, portanto, muitas vezes ele traz para o campo dele, para a vida dele, coisas que de repente até estejam a ser prejudiciais para si. Portanto, esse Saturno na sétima, ele pode estar trazendo uma maior consciência nesse sentido, daquilo que você está absorvendo das outras pessoas. E esse Saturno pode estar fazendo isso através de desafios, através de decepções no campo das relações, né? Através ali de uma maior frustração nessa área da vida. Nesse sentido, Saturno na sétima casa também pode estar trazendo uma maior consciência daquilo que você quer dar e receber do outro. Então, muitas vezes, essa questão do dar e do receber também não é claro para quem tem peixes na sétima casa. Peixes é regido tradicionalmente por Júpiter, são pessoas muito generosas, são pessoas que se doam muito, são pessoas que se entregam muito, né? Obviamente que depende do mapa como um todo, mas na sua expressão fundamental, assim, peixes na sétima casa está falando de uma pessoa que se abre muito, que abre muito o seu campo, né, para viver essa conexão com o outro. E muitas vezes aqui pode existir uma falta de clareza se você está dando mais do que você está recebendo, né? Do que você, se o que você está recebendo é o suficiente para você, é aquilo que você esperava, quais são as suas expectativas nos relacionamentos e se essas expectativas estão sendo preenchidas. Então, essa questão do dar, do receber, do que você quer dar e receber de uma relação, isso também pode estar vindo como uma lição desse Saturno na sétima casa.